Então eu vou analisar principalmente a questão da drenagem urbana, mas eu vou fazer toda uma contextualização também, porque eu acho muito importante a gente contextualizar a situação atual, né? Nós estamos aqui, só para lembrar, nós estamos no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 13, né? Que é adotar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e seus impactos. Urgentes. Item 13.1, reforçar a resiliência e a capacidade de adaptação a riscos. Falamos bastante de risco, né? 13.2, integrar as medidas de mudança do clima nas políticas. E a gente aqui também citou muito as cidades, porque a gente sabe que o calcanhar de Aquiles estão nas cidades, né? Você falou bastante, Rafael, de cidades. A gente sabe, todo mundo, todo colega aqui que está nesse auditório sabe que o calcanhar de Aquiles está nas cidades. E o exemplo da menininha é fantástico, né? Eu já tinha ouvido falar, mas já tinha esquecido, né? Melhorar a educação, porque se as próprias crianças vendo o que está acontecendo, né, elas já ficam muito espertas, porque elas sabem que esse problema vai sobrar para elas, ainda mais nos próximos slides que eu vou passar. Um panorama atual para as mudanças climáticas, né? O que a gente precisa saber? A Adriana não pode falar, viu, Adriana? Porque você já sabe a cola, né? Eu já passei alguns slides aqui, você já viu alguns slides, então você não pode dar o spoiler, como diz os jovens, né? Isso daqui é o nosso aquecimento global. Nós começamos ali em 1850, nós temos uns dados aí até 2018, temos aí um orçamento de carbono, né? Ou seja, gás efeito estufa. Aí, se você olhar no gráfico à esquerda, você vai ver que você tem 37 bilhões de toneladas de gás efeito estufa sendo emitidos em média por ano. Não é à toa que a Terra está aquecendo. E no gráfico à direita você tem que, na média, o aquecimento global já chegou em média a 1 grau centígrados a mais, em média, tá? Esses 37 são só de gás carbônico. Se você botar metano e outros gases e fazer a equivalência, porque, por exemplo, o metano, uma molécula de metano, ela aquece 120 vezes mais do que uma molécula de dióxido de carbono. Se você fazer uma equivalência de todos os gases de efeito estufa, você vai bater 51 bilhões. E é isso que a gente precisa equilibrar. Emitir menos, mas o que emitir também retirar. Aí, isso daqui, quando eu comecei a estudar esse tema, isso me deixou extremamente preocupado. Porque tudo que a gente faz emite gás de efeito estufa, né? A gente tem que inovar em praticamente todos os nossos processos, no nosso modo de vida. Assim, como exemplo, quando a gente fabrica cimento, aço e plástico, 31% daquele gás de efeito estufa que é emitido é na fabricação, né? Imagina então, no Brasil a gente se orgulha porque a gente tem uma matriz de geração elétrica bem renovável, né? Hidrelétrica, tudo, mas a gente também fabrica muito cimento, fabrica aço, usa muito petróleo, né? Aí quando a gente liga as coisas na tomada, é responsável por 27%. Quando a gente cultiva e cria as coisas, plantas e animais, é responsável por 19% dos gases de efeito estufa emitidos. E nós somos, com muito orgulho, os campeões em agronegócio. Se tem uma coisa nesse país que a gente pode se orgulhar, é o nosso agronegócio, né? E por incrível que pareça, né, muito das políticas públicas e muito da propaganda vem em cima do transporte, né? Carro elétrico, né? Mas os nossos caminhões que circulam no Brasil inteiro, a diesel, né? Mas o transporte é responsável. Esse gráfico é mundial, tá? Essa tabela é mundial. Então nós não estamos falando só de Brasil. Mas o transporte das coisas é responsável por 16%. O maior é a fabricação. E manter as coisas quentes e frias, né? Sistema de aquecimento, ar-condicionado e refrigeração, é responsável por 7%.
dos gases de efeito estufa que a gente emite. Aí, o que acontece? Hoje em dia, os estudos são sempre internacionais. São feitos grupos de trabalho internacionais, né? Então, esse grupo de trabalho comandado pelo Instituto Meteorológico Real da Holanda, ele tem grupos mandando dados, tanto de temperatura como de chuva, de seca, né? São 40 instituições de previsão do tempo mandando informações e eles fazendo projeções de como a temperatura tende a evoluir nos próximos anos. Então é muito interessante para quem quer saber um pouco mais sobre isso, é entrar nesse grupo aí. E esse grupo ele faz simulações, né? Eu peguei só 2 simulações de temperatura e 2 simulações de chuva, né? E eu peguei só também até o ano, até 2040, né? A base, se vocês conseguiram ver aí, a base é de dados de 61 até 90, de 1961 até 1990, e aí eles fazem uma projeção de 21 até 2040. Se você tiver um pouco aumento de emissão de gás de efeito estufa em cima daqueles 51 milhões, você vai ver aí que você vai ter um aumento de temperatura, principalmente no interno do continente. Então, no interno do continente, cadê a Narda? A Narda não está aqui, mas a Narda de Cuiabá, minha colega do Ibraop, o interno do continente vai ficar cada vez mais seco, né? O Brasil ainda tem muita água, mas vai ficar cada vez mais seco, tá? Se você tiver um grande aumento de gás de efeito estufa até 2040, você tem umas manchas ali no meio que vai aumentar já quase 2 graus, né? Principalmente ali em Rondônia e Mato Grosso, e também tem ali um pouquinho na Bolívia. Então, não difere muito do anterior, ou seja, o interno, a mancha só aumentou, né? Mas o interno do continente cada vez mais quente. E eu vou falar muito de chuva, de enchente, e não vou falar muito de seca, mas se você pegarem esses gráficos aí, vocês veem que o oposto também é muito complicado, que é a questão da seca. E o Brasil tem muita água, agora já tem muita gente aí no mundo com problema de falta de água. Agora, olhando um pouquinho para a questão da chuva, né? Eu não combinei, tá, gente? Quando eu fiz tudo isso, eu acho que eu já sabia que ia ser em Bento Gonçalves, mas vocês podem ver que ali, por incrível que pareça, ali no Pará, vai chover um pouquinho menos. Essas são as previsões da simulação, né, em cima dos dados. E onde a gente está, vai chover mais, né? Isso se tiver pouco aumento de emissão de gás de efeito estufa. Se tiver muito aumento, nem aqui vai chover mais, ficou uma manchinha bem pequena, mas olha só como que vai ser a questão da chuva. Vai ter muito pouca chuva, inclusive no litoral nordestino, né? A partir ali do norte do rio ali, a chuva cada vez menor, aquelas secas enormes. Então é isso aqui que a gente precisa saber, tá? Que o clima realmente ele está mudando e esses desastres naturais vão ser cada vez mais frequentes, como todo mundo está falando. E os simuladores estão apontando nessa linha também. Se vocês tiverem a curiosidade de ir nesse estudo, ele tem já simulações para grande e pouco aumento de gás de efeito estufa até 2100. Se a gente não diminuir o nosso ritmo de emissão, esses gráficos que eu mostrei para vocês em 2100 são pavorosos. Para não assustar muito, eu fui até 2040, tá? Qual o tamanho do nosso desafio? Aí eu vou passar um pouquinho aqui rapidinho também, porque o Rafael já falou bastante, eu já comi 10 minutos, mas o que vem ocorrendo, que é em cima do que ocorreu, mas vou pontuar algumas situações. O Rafael já trouxe. Rafael, faltou a gente falar que isso daí foi exatamente no feriado
de carnaval. Exatamente no final de férias de carnaval. Então a cidade estava lotada, tinha gente em hotel que não estava entendendo nada que estava acontecendo, que o cara estava no hotel e não estava perto do morro, mas foi bem no feriado de carnaval. Esse padrão para essas chuvas excepcionais, né, é sempre esse padrão meteorológico, tá? Tem uma frente fria intensa que entra, faz um choque térmico, se cria uma área de baixa pressão, abaixo dos trópicos de Câncer e Capricórnio. Esse fenômeno de criação de área de baixa pressão sempre existiu, mas agora elas estão muito maiores, né? Então tem esse acúmulo de nuvens, né? E acúmulo de água. Aí o volume de chuva recorde, que causa essas inundações que estão acontecendo aqui no Rio Grande do Sul agora. Mas o padrão é sempre o mesmo. É um choque térmico, uma área de pressão, tá? Aí, inclusive isso, os meteorologistas já estão espertos, mas tem que casar com aquela questão dos alertas. Tem que ser cada vez mais rápido e chegar cada vez mais para as pessoas saírem das casas, né? Mais alguns dados que ocorreram lá em São Sebastião. Um evento absolutamente extremo e histórico, tá? Inundações e deslizamentos na região deixaram ao menos 40 mortos, 1.730 desalojados, 766 desabrigados. Um volume de chuvas recorde em um dia no Brasil. Dos registros que nós temos, foi o recorde. Então não tem como não trazer esse desastre. Ele foi um recorde, sabe? Se ultrapassou 600 milímetros de chuva em 24 horas. Na realidade, se choveu 640 milímetros de chuva em 24 horas e boa parte em 4 horas. Apenas em 4 horas, quase 600 milímetros de chuva, tá? O recorde antes, pelo CEMADEM, era a chuva de Petrópolis, que foi terrível, né? Cai aquele monte de pedra, como você disse. Eram uns 534 milímetros. Olha, isso é o que tem registrado, tá, gente? O recorde do Inmetro era 404 milímetros em Florianópolis. Em São Sebastião, o normal é você ter... o recorde anterior era 179 em 10 horas. E o normal é você ter 225 milímetros no mês inteiro. Ou seja, choveu em um dia 3 vezes mais do que esperado para o mês inteiro. É impressionante. E a Defesa Civil, quando deu o alerta, ela deu um alerta de 250 milímetros. Esse foi o alerta da Defesa Civil, que já era um absurdo para um dia. Que já era um absurdo. Aí aqui é para ver o quanto nós estamos, o problema que a engenharia está nessa história. Tá, tudo bem, não tem um caderno mais novo, esse caderno é de 1999, mas esses 2 professores do CTH, o da EE, a instituição paulista que cuida desses dados, e ela trabalha junto com o CTH, que é lá da USP, que é o Centro Tecnológico de Hidráulica, né, onde tem os laboratórios lá, que inclusive quando eu estava na graduação a gente ficava fazendo as nossas aulas lá laboratoriais. Mas esses 2 professores, Martins e Manhi, eles fizeram em cima desses 41 anos de idade, eles fizeram uma curva para precipitações intensas, ou seja, chuvas intensas. Eles pegaram a distribuição de Gummel, uma distribuição estatística, e chegaram nessa equação, tá? Para períodos de chuva de 10 minutos a 24 horas. E olha só no que eles chegaram com essa distribuição. Para um período de retorno de 200 anos, para uma chuva de 24 horas, uma chuva intensa, né, em cima dos dados que eles tinham,
até o ano 2000. Choveria no máximo 410 milímetros. Período de retorno de 200 anos. Coisa que quando a gente vê um projeto de hidráulica ou de drenagem, a gente nunca usa. Essa chuva bateu 640. Né? E o que equivaleria aí a 17 milímetros por hora. E como eu disse para você, chegou a chover quase 600 milímetros em 4 horas. Muito mais que 17 milímetros. Ou seja, os nossos estudos de engenharia para se fazer um projeto de drenagem estão ficando extremamente defasados. A gente vai ter... Se eu pegar uma auditoria e vier um projeto de drenagem na minha mesa hoje, rapaz, eu vou conversar com o engenheiro e falar, o que você usou? Porque nós estamos perdidos. Os meteorologistas são perdidos. Imagina os engenheiros. Aí aqui, eu acho que é a mesma foto que você usou, que aconteceu no Rio Grande do Sul. Isso foi, olha o gráfico de aumento a cota do rio. E o horário, está pequeno, mas de 12 até 23 horas, olha quanto que o rio subiu a cota. Isso na cidade aqui de Roca Salles, que as duas que mais sofreram foram Mussum e Roca Salles, né? Aí, infelizmente, o nosso engenheiro não conseguiu vir. Imagina, o ministro alugou ele, e não tem como mesmo, né, gente? 88 cidades, olha só o estrago. Os últimos dados que eu tive, tá? 43 mortes, 46 desaparecidos. Municípios afetados, 88 municípios afetados. Imagina o que o secretário nacional está trabalhando, né? Mais de 15 mil desalojados, 244 feridos, prejuízo estimado 1,3 bilhões. Então a gente estava falando de alertas. Mesmo assim, você vai ver, tem um prejuízo econômico absurdo que a gente vai ter que correr atrás. Olha só, 4.456 estradas danificadas. E essa foto me chamou muita impressão, senhores, muito. Porque essa foto é de madrugada em Roca Salles. Olha a força da água, olha a altura da água, olha a placa da rua ali. Ela está batendo no nome da rua. Cara, impressionante. E o alerta que a prefeitura mandou às 2 horas da manhã a toda a população. Nesse momento desesperado, bombeiros e defesa civil não estão dando conta de auxiliar a todos que necessitam. Pedimos que a quem consiga suba nos telhados e se agasalhe. O auxílio profissional do Estado só virá nas primeiras horas da manhã. Totalmente desesperador. Imagina você estar em casa e receber Aí a política pública, né? Ela vai ter que abarcar todos esses pedaços de pizza, né? Eu acho que no momento a habitação, a assistência social e a defesa civil que estão no foco, né? Mas vai chegar muito na questão da infraestrutura, que a gente viu o prejuízo. O que a defesa civil tem por fazer? Aí é aquele conjunto integrado de estrutura nacional, estadual e municipal, né? E a gente sabe que o municipal ali é que perde de goleada, né? Como eu já falei. A gente tem que trabalhar, a ação civil, a defesa civil sempre trabalha nesse binômio risco-desastre, né? É claro que a gente tem que sempre tentar trabalhar no risco, mas ultimamente a gente está trabalhando muito no desastre. A gente não está trabalhando quase nada no risco, infelizmente. A cadeia de valor da Secretaria de Defesa Civil. Eu botei esses gráficos porque eu não ia ter que colocar isso, mas se o secretário viesse, é óbvio que ele ia abordar isso. Como ele não veio, eu coloquei esses slides, né? Então, primeiro a gestão de risco, depois a gestão de desastre. Aí se decreta a calamidade pública e aí vem a transferência de recursos. Essa é a cadeia.
Aí, esse slide é simplesmente informativo. São todos esses tipos de desastre natural que a Defesa Civil Nacional cataloga, tem, né? Se você olhar aí, você vai ver que a maioria é devido a chuvas intensas, e o que sobrou, você tem só um, que é a questão das doenças infecciosas, né? O Covid está ali, né? E os outros que não é chuva, não é doença infecciosa, você tem a questão da seca. Então, é o binômio, né? O famoso binômio. Seca e chuva. Nós, como auditores, vamos ficar de olho agora, cada vez mais, nessa política nacional. Eu destaquei aqui 3 diretrizes da política nacional. A prioridade de ações preventivas. A adoção, isso daqui é um beabá para quem cuida de drenagem, que é a adoção da bacia hidrográfica como unidade de análise. Depois eu vou mostrar algumas tabelas, mas a bacia hidrográfica sempre é a unidade de análise, principalmente para os engenheiros. O planejamento com base em pesquisa, em estudos sobre áreas de risco. Também isso daí o IPT já fez para muitas cidades em São Paulo, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, mas geralmente fica defasado também. Fica defasado com o tempo. Os objetivos da política nacional, passar rapidinho, tá? Incorporar a redução de risco de desastres a ações de proteção e defesa civil. Estimular o desenvolvimento de cidades resilientes. Promover a identificação e avaliação de ameaças. Monitorar os eventos meteorológicos, hidrológicos, geológicos, biológicos, nucleares, né? Tem que ter uma monitoração por causa de outros tipos de desastre. Produzir alertas antecipados. Eu já foquei isso daí, eu acho que é um excelente caminho. Combater a ocupação de áreas ambientalmente vulneráveis e de risco, e promover esse é o grande calcanhar de Aquiles, inclusive político, tá? Porque cansei de ver vereador ganhando voto, combatendo, indo contra a desocupação. Ele vai lá e ganha o voto da comunidade. Mas, enquanto continuar essas ocupações irregulares, nós vamos ter perdas de vidas muito grandes, mesmo com alertas antecipados. O que os municípios precisam ter? Rapidinho, senhores. Dentro da lei, também, dentro da lei, eu destaquei aí, ó, artigo 8 da lei 12.608 de 2012. A lei já tem 11 anos. Promover a fiscalização de áreas, destaque meu, tá? Mas todos são importantes. Promover a fiscalização de áreas de risco de desastres e vedar novas ocupações nessas áreas. Organizar e administrar abrigos provisórios para assistência à população em situação de desastre, em condições adequadas de higiene e segurança. Isso é um destaque, porque se eu for olhar todos, vai ficar difícil. Também mobilizar e capacitar rádio. Achei interessante isso aqui, é uma coisa muito simples, tecnologia simples, né? Mas que ajuda muito nas comunidades, porque a comunidade conhece o radioamador, está ali, né? E a gente sabe que para resolver problemas na comunidade, a gente tem que contar com pessoas da comunidade. Então, mobilizar e capacitar radioamadores. Falamos muito aqui nós três, né? Dos planos de contingência, falamos muito. Isso é fundamental. Plano de contingência batido, a gente faz nos nossos edifícios, né? Mas aquilo ali tem que ser feito mesmo. Eu já vi em outros países, eles fazendo simulação, principalmente onde tem terremoto, vi isso no Chile. Você tem que fazer esses planos de contingência, simular eles. E outra coisa, estimular a participação de entidades privadas, né? A Ibrópolis é entidade privada. Então eu ia fazer um convite para o secretário do que o Ibrópolis pode ajudar a Defesa Civil, né? De que forma ele pode ajudar? Porque como é muito complexo e o desafio é muito grande, as entidades privadas têm que ajudar. Se a gente deixar só no setor público, a gente vai ter problema. Aqui um beabá do que toda cidade deveria ter.
um plano diretor de drenagem e manejo de águas pluviais. Esse é o plano diretor do município de São Paulo. Se vocês consultarem na internet, vocês conseguem abaixar esses cadernos. E aí você vai ver que tem estudos bem aprofundados de cada bacia, tá? Mas você tem ali, independente dos estudos de cada bacia, você tem a regulação do solo, o desenvolvimento de programa de drenagem das bacias, a elaboração de manual de drenagem. Aí você vai ter os fundamentos do sistema de drenagem, né? Aí nos fundamentos você tem os códigos, as leis, regulamentos, normas sobre edificações, zoneamento. Você tem a fiscalização da administração pública, né? Muita a fiscalização externa são feitas por nós, né, senhores? Com planos de reurbanização. E a declaração de utilidade pública e desapropriação de áreas ociosas ou assoladas por inundação. Quando você olha Mussum e Roca Salles, esse é o grande problema que você vê. Porque as duas cidades são extremamente baixas. Como que elas vão se reconstruir depois desse desastre? Eles não têm muito para onde correr. Então, cara, teoricamente, na teoria, você teria que fazer aquilo, desocupar tudo. Mas como que você vai fazer isso? Tem que pensar muito. Ainda nos fundamentos. Olha lá, as áreas de baixas constituídas por planícies sedimentares marginais do curso d'água, elas teriam que ser a ocupação restrita. E essas duas cidades que eu citei, elas basicamente são planas. Está todo mundo morando lá. E o rio levou. Delimitação clara de áreas frequentemente inundadas. Teria que subir todo mundo, sair daquela zona de várzea. Fixação de cotas, aquém das casas, a ocupação é desaconselhada. Restrição de acesso a áreas sujeitas à inundação. Restrição por parte de órgãos públicos de licenciamento ambiental e de financiamento. Limitação à expansão de outros serviços públicos nas áreas sujeitas às inundações frequentes. Estudo de áreas alternativas. Isso teve muito lá em Ubatuba, né? Sair do pé do morro. Política pública, gente. A gente vai ter que ter política pública para diminuir a emissão de gás de efeito estufa. E vai ter que ter muita política pública para a questão da habitação. Você vai ter que ter incentivo fiscal. Inclusive para o começo da minha palestra, que é para emitir menos gás de efeito estufa. Então, o poder público tem um importante papel aí nessa questão. Vou estourar meu tempo. Outras medidas, essas são mais de engenharia. Obras hidráulicas de controle, amortecimento ou armazenamento de cheias. Recursos de proteção local contra inundações, como comportas, válvulas, bem engenharia civil, isso. A volta do plano de contingência. Os planos de assistência social, né? Ontem a gente teve aqui, a gente viu que a engenharia não é só uma tecnicidade, mas a engenharia tem muito de social, né? E isenção de impostos e taxas das pessoas e as propriedades atingidas. Teoricamente, toda essa população que está desalojada nessas cidades no Rio Grande do Sul deveriam ter isenção de impostos. Aí fica aquela questão entre o ovo e a galinha. Vai dar isenção de impostos, como vai ter que fazer a recuperação, né? Aqui algumas tabelas assim do que as prefeituras deveriam ter ali nos seus cadernos. Os engenheiros das prefeituras deveriam ter esse conhecimento das suas bacias. Aí eu destaco aqui, aqui não dá para vocês lerem, então eu peguei a primeira coluna, que seriam as análises de enchentes. Na primeira coluna do slide anterior, os engenheiros das prefeituras deveriam saber a precipitação média de cada bacia, o respectivo volume precipitado. Deveriam conhecer a precipitação máxima acumulada no ponto. Deveriam ter um volume de deflúvio direto, saber o volume de deflúvio direto. Saber os coeficientes de runoff e descargas específicas. O coeficiente de runoff
é o quanto cai e o quanto que vai pela superfície. Nesse caso foi 100%. De toda a chuva que caiu, nenhuma ficou para baixo. Muito pouca, 5%. Tudo foi pela superfície, pelo volume de água que caiu. E os resultados da calibração do modelo chuva versus vazão, para você chegar a uma cheia de projeto. Cheia de projeto. Período de retorno, 200 anos. Olha o tamanho do problema. 200 anos lá em Ubatuba, em São Sebastião. Olha o tamanho do nosso problema. Vamos lá. Acabou, né? Eu perdi o tempo. Como é que fica assim quando acaba o tempo, Gabriel? Tem que encerrar? Mas não está passando. Ó, os caras já me castigaram aqui, ó. Já me castigaram, não deixou passar. Está acabando, gente. Dá para passar por aí? Aí, ó, você tem proposta de critérios e subcritérios para escolha de alternativas, né? Aí, nesse caso, aqui do Rio Grande do Sul, ou de muitos lugares que está tendo esse problema, né? Você teria que fazer esse estudo em cima desses 5 pilares e ver qual que é a melhor projeto de recuperação, levando em consideração a questão tecnológica, a questão econômica, a questão social, a questão ambiental e a questão da infraestrutura. Então, nós estamos agora o paciente acabou de sair da UTI, né? A água desceu. Mas, para recuperar essas cidades, teria que levar em consideração todas essas questões aqui, para ver qual é o melhor projeto. Você passa para mim? Aqui, muito pequeno. Medida de desempenho das alternativas. Eu tinha pintado as áreas que eu queria falar, mas tudo bem, pode passar. Isso daí depois vocês podem consultar. Isso daí seriam a planilha de todas as manutenções que você teria que fazer no sistema de drenagem, tá? E a última linha, que eu me recordo, vocês não vão conseguir ler, é sobre aquela questão daquela auditoria que você estava falando do TCE de São Paulo, dos aparelhos, né? Você tem uma rede de aparelhos, pluviômetros, radares, e muitos deles inoperantes. Isso está naquele relatório. Então, tudo bem, você tem que dar alerta, mas você tem uma rede de equipamentos, e nessa rede de equipamentos, 30%, 40%, 50% não está funcionando. Quer dizer, pode passar, por favor. Aí, alguns indicadores que você poderia usar, tá? Inclusive ali de gestão de eventos hidrológicos extremos, de salubridade ambiental. Depois, se vocês quiserem consultar, tem vários indicadores aí que a gente pode auditar. Por favor. Estamos chegando no último ponto aqui, mais 5 minutinhos. Exemplos do que os tribunais de contas podem fazer. Isso daqui vocês podem consultar. É um trabalho de conformidade do TCU. Eu vi um colega ali que foi comigo na Avante do TCU. Esse é um relatório de acompanhamento. E aí, basicamente, ele está olhando a aplicação das leis e dos decretos que a gente já tem. Se o TCU, se a Secretaria de Defesa Civil estava seguindo, né? E podem ver que no último, no item D, a estrutura da SEDEC. A gente sabe que o grande problema hoje das nossas instituições é a questão da estrutura, principalmente nas cidades, e a questão do envio de alertas. Como é que está essa questão do envio de alertas? Pode passar, por favor? Esse painel aqui é muito interessante, né? O TCU tem, ainda mais agora, para cada estado que está aqui nessa sala, vocês podem entrar e ver o que a SEDEC andou mandando de recurso para o estado de vocês, e vocês têm que atentar aqui para a situação de prevenção e de recuperação. Aqui eu peguei o painel inteiro, ou seja, ao longo do tempo que ele existe. Pode ver que está caindo os recursos que estão sendo enviados, né? Aí, a próxima. No próximo eu só peguei aqui de 2012 a 2014 e peguei de propósito de prevenção.
E vocês vão ver, se vocês entrarem nesse painel, que a prevenção, quase nada de recurso. A gente está sempre correndo atrás do desastre. Quase nada de recurso. Isso daqui é por conta que nós somos, esse ano nós estamos chefiando a Intosai, na realidade é o TCU que chefia, né? Então ele está fazendo um painel mundial, em que ele coloca 3 frentes: a governança, o investimento e uns indicadores. Então ele está elaborando, em 2024 ele vai soltar esse painel mundial. Isso já é em cima do que eu falei lá no começo, que é a questão da emissão de gás de efeito estufa, como que cada país está agindo com o problema. Por favor. Isso é um trabalho do TCM, em que o Ministério Público pediu a aplicação de recursos orçamentários, né? Pode passar. E aí a gente chegou a 72% dos recursos orçados que foram aplicados, mas só em 2 ações orçamentárias: manutenção do sistema de drenagem e intervenções no sistema de drenagem. Manutenção basicamente é limpeza de córregos, tá? E intervenção são quando tem alguns deslizamentos do barranco, tal, né, da cota. Chegou a 72%. E esse aqui é meu último slide, que é o que eu estava comentando com vocês antes da gente subir aqui, né? Esse foi um trabalho também novo, e que as obras emergenciais estavam crescendo demais. Os senhores sabem desse problema. E quando a gente está falando de desastre natural, nós também estamos falando de obra emergencial. Os senhores também sabem desse problema, né? E a gente estava percebendo que, mesmo sem tanto desastre lá na cidade de São Paulo, as obras emergenciais estavam aumentando demais. Então a gente fez uma auditoria extraplano, e a gente viu obras emergenciais sendo fabricadas, sabe? Inclusive em córregos, eles iam fazendo em trechos, mas não subsequentes. Faziam um pedaço aqui, um outro pedaço ali, um outro pedaço lá, tudo obra emergencial. Então a gente está correndo atrás do prejuízo lá, para falar que eles estão abusando desse tipo de contratação, mesmo sem ter emergência pública. É isso, senhores. Obrigado pela atenção, desculpe pelo atraso, e encerramos o nosso painel.